Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um dos últimos sistemas agroflorestais. Depois tem alguns complementares, mas eu não vou cobrar a atividade deles. Então, o último sistema com atividade vai ser esse. Então, essa atividade vai poder ser entregue até dia 28, dia 29 a gente fecha tudo. Que seria princípios, fundamentos e aplicação dos conhecimentos de sucessão florestal para a implantação e manejo de sistemas agroflorestais regenerativos análogos. O que é isso então? Sistemas agroflorestais regenerativos análogos. Análogos a quê? Análogos à regeneração natural de uma floresta nativa, utilizando os métodos de sucessão. Isso hoje é chamado sintropia, agricultura sintrópica, que é basicamente seguindo os processos naturais de sucessão florestal para a formação de agricultura. Então ele usa muitos dos princípios utilizados nos outros sistemas que a gente já viu dentro desse sistema deles. Então, deles eu falo Ernest e outros. Bom, só relembrando, então, o mundo atual, ele, em grande parte, tomado pela monocultura. Os policultivos são exceção, mas têm ganhado destaque, com inúmeras vantagens. Por quê? Porque num ecossistema mais equilibrado, eu tenho a praga, mas eu tenho o predador dessa praga. Então eu tenho um equilíbrio ambiental muito maior e não tem tanto problema. E isso, pessoal, essa questão de desequilíbrio, eu notei logo que eu cheguei aqui na região de Rio Verde, Goiás. Eu sou de Lavras, sul de Minas, fiz até o doutorado lá, sempre trabalhando com viveiro. Eu nunca tive problema de praga em viveiro durante toda a minha formação, meus 10 anos de formação. No primeiro ano que eu cheguei aqui, fui orientar um trabalho e quase perdi experimento com besouro, e aí teve chuva de percevejo castanho e por aí vai. Então, aqui é muito problemático devido a esses extremos monocultivos, falta de vegetação nativa. Isso gera um desequilíbrio ecológico muito grande que as indústrias acabam suprindo com veneno, né? Com agroquímicos que vão equilibrar o meio ambiente. Só que não. Vamos lá. A ideia, então, da sucessão seria começar com indivíduos mais primitivos, menores, e isso se tornando uma floresta cada vez com maior quantidade de biomassa, cada vez com maior quantidade de biodiversidade e a fertilidade aumentada. Lembrando por quê? Porque a CTC do solo, a CTC da matéria orgânica, né, presente nessa serrapilheira do solo, confere ao solo uma capacidade e uma fertilidade muito grande. Bom, aqui eu vou entrar com o primeiro conceito de sucessão florestal, depois a sucessão segundo a sintropia. Bom, os processos de sucessão, eles acontecem de forma primária e secundária. A sucessão primária é aquela que vem com líquen colonizando a rocha e vem um processo inicial desde o princípio de sucessão. Sucessão secundária é aquela onde a floresta teve um distúrbio e eu vou de novo refazer aquela floresta. Então, a sucessão primária, ela é uma sucessão que começa do início na rocha e tudo mais. A sucessão secundária é através de desmatamento, pastagem, agricultura, e esse ecossistema ele se torna perturbado e ou degradado. Dentre os modelos de sucessão aplicados na recuperação de áreas,
o modelo facilitador é o que a gente emprega aqui, que é justamente espécies inicialmente colonizando, e elas vão dando lugar, vão melhorando o ambiente para outras espécies. Então, elas vão formando matéria orgânica, elas vão formando a física do solo, estruturando esse solo e dando lugar a outras espécies. Então, espécies mais tolerantes a solos ácidos vêm e vão sendo substituídas futuramente. Em relação a espécies florestais, a gente tem a questão de grupos ecológicos. O que é isso? São categorias de sucessão, ou seja, espécies pioneiras, então espécies colonizadoras, vão abrir o ambiente, pioneiras, espécies florestais. No caso de florestais, são espécies de florestais de rápido crescimento e que morrem mais rápido, secundárias de crescimento mais lento e clímax de mais lento ainda. As pioneiras, elas são, em geral, espécies com madeira mais mole, ciclo de vida mais curto, e as clímax são aquelas espécies de madeira de lei, crescimento mais lento e vida centenária. Então essa é a ideia. E ao se trabalhar com floresta, a gente pode colocar todas. Por quê? As pioneiras eu vou usar, elas vão crescer rápido, e eu vou usar primeiro para fazer sombreamento e segundo para acúmulo de matéria orgânica. Isso é que é muito utilizado na sintropia. Colocar espécies no sistema simplesmente para ela formar massa verde, eu cortar esse material verde e incorporar no solo, melhorando a relação carbono-nitrogênio do solo e melhorando a matéria orgânica desse solo e toda a estrutura, toda a vida desse solo. Então, em relação à sucessão florestal, nós temos espécies tolerantes e intolerantes à luz, à sombra, na verdade. Espécies pioneiras, elas precisam de sol, elas são heliófitas plenas. As clímax, eu tenho clímax, que é de crescimento mais lento, tolerantes à sombra e exigentes de luz. Então, essa clímax de luz, ela também é chamada de secundária. E a tolerante à sombra, clímax. E essa relação tolerância, então, ela deve ser seguida nos sistemas. Eu tenho que tentar entender o quão tolerante à sombra ou ao sol essas plantas que eu vou trabalhar são. Então, existem espécies intolerantes ao sombreamento, então elas somente vão se dar bem a pleno sol. Por exemplo, quando a gente entrar em culturas, milho, por exemplo, é uma espécie pioneira, ela vai estar no sistema no início, porque logo que sombrear ele vai perder produtividade. E espécies florestais, então, pioneiros, secundários e clímax, que também podem ser utilizados. Então, eu vou sempre chamar assim, florestais, pioneiras, secundárias ou clímax, e aí eu vou chamar de culturas ou anuais ou agrícolas pioneiras, vamos falar assim, para frente vocês vão entender. Então aqui, conceito de floresta. E em espécies florestais, nós temos, então, as espécies de ciclo curto, pioneiras, ciclo curto, sementes pequenas, dormentes no solo e espécies baixas. Pensando nas clímax, elas têm ciclo longo, sementes grandes e em poucas quantidades, geralmente frutos carnosos, frutos com polpa. Viabilidade da semente curta, frutos recalcitrantes, ou sementes recalcitrantes. E altura das árvores grandes, elas
tomam o dossel. São madeiras duras e tudo mais. Em geral, em regeneração, a pioneira ela coloniza primeiro a área e as clímax colonizam áreas sombreadas. Então, espécies florestais clímax elas devem estar sempre sombreadas. Então, quando é feito o plantio, é interessante colocar espécies de crescimento rápido para sombrear essas espécies clímax florestais. Porém, nos sistemas agroflorestais é um pouco diferente. Então, nos sistemas agroflorestais sucessionais, ou seja, nos safras ou sintropia, nós temos um pouco diferente. Então, é um conceito onde as espécies pioneiras elas têm um ciclo no sistema curto. Então, esse quadro vocês vão usar para fazer o sistema de vocês. Por exemplo, ciclo curto, uma safra, 3 a 5 meses. Milho, feijão, verduras, arroz e por aí vai. Aqui, pessoal, é sempre interessante eu fazer canteiros, acumular matéria orgânica. Então, o pessoal utiliza muito, por exemplo, na renovação de sistemas, utilizar podas de bananeira e tudo mais para fazer o canteiro e para aumentar a matéria orgânica para verduras, por exemplo. Então, eu tenho um alto índice de matéria orgânica naquele canteiro. Tenho as secundárias de ciclo 1, 2 a 3 anos, que são espécies agrícolas e ou florestais. Na verdade, a maioria é agrícola. Mandioca, feijão guandu, que é para melhorar o solo, então ele fixa nitrogênio. Abacaxi, que é uma das primeiras culturas a entrar também. Araruta, mamão, banana, no caso da terra, abacaxi, araruta, mamão, que é alguns exemplos. Banana da terra, inhame, taioba. Então, culturas que vão permanecer por 2, 3 anos. Secundárias de ciclo de vida 2, até 4 ou 5 anos. Então, pessoal, à medida que essas forem saindo, eu já vou entrando com outras espécies. Então, eu começo plantando espécies primárias, juntamente com as pioneiras. Saindo das pioneiras, eu planto essas secundárias de ciclo de vida curto. Logo já substituo por secundárias que ou planto em conjunto também, com diferentes espaçamentos. Banana da prata, café, com 4, 5 anos, abacaxi está saindo. E tenho entrando, por exemplo, a pupunha, que eu plantei nesse começo. Então, aqui eu planto todos esses tendo o ciclo deles. Então, 2, 3 anos eu estou produzindo isso aqui, 4 ou 5 eu vou estar começando a produzir pupunha, produzindo café e tudo mais. Secundárias com ciclo de vida longo, até 15, 18 anos. Eu vou ter um sistema, então, bem sombreado, onde vou ter palmito, pupunha, açaí, citros, abacate, jaca, goiaba, banana prata, cacau, café, cupuaçu e diversas espécies de árvores nesse sistema. Lembrando que no sistema, então eu faço esse plantio, além disso eu planto espécies arbóreas, fixadoras de nitrogênio, leguminosas, e vou estar sempre podando elas, cortando, incorporando no solo. Além disso, eu posso fazer, e em geral é recomendado, fazer poda de copa. Quando as árvores estão já com seus acima de 8 anos, eu corto a copa toda. Então eu venho e elimino a copa. Essa árvore vai rebrotar, então eu elimino a copa
isso vai aumentar luminosidade e aumentar a produtividade das minhas espécies agrícolas dentro do sistema. Eu vou colocar como opcional o link de uma entrevista do Ernest sobre o manejo do sistema dele. Foi uma live que ele fez. Eu vou ver se eu consigo resgatar e vou colocar o link, que é o link do Instagram, na verdade. E na fase adulta, mais de 18 anos, castanha, seringueira, cajá, bacaba, açaí, cupuaçu, manga, árvores para resina, baunilha, pimenta do reino, que tolera sombreamento, e muitas árvores. Então, o sistema ele deixou de ser um sistema agrícola inteiramente, né? E ele se tornou um sistema extremamente complexo e florestal. Então eu tenho uma diversidade muito grande aqui dentro. Dentro do sistema, então, e essa teoria da sintropia desenvolvida pelo Ernest, ela traz uma visão que dá ênfase em dois aspectos: do organismo, formado pelo conjunto, e a função a ser cumprida por cada um desses. Então, os indivíduos, eles têm sua fase no sistema. Eles entram, por exemplo, com luz, e quando a luz está diminuindo, eles são substituídos por outros indivíduos que toleram sombreamento. Então, é a lei natural das coisas. Então, cada uma espécie tem a sua função em determinado tempo. Ele delineia uma tendência ao comportamento não apenas dos ecossistemas, mas do próprio planeta, funcionando como um organismo que vai evoluindo, né? Então esse processo é sucessional e nisso ele identifica espécies adequadas, então é feita uma identificação de espécies adequadas para cada momento. Os consórcios de espécie e sucessão de consórcios que ocorre de acordo com as culturas regionais, solos e climas adequados para otimizar o processo de crescimento. Então não adianta eu querer implantar espécies que não são adaptadas àquela região. Além disso, por exemplo, o Ernest está numa região que é floresta ombrófila, floresta chuvosa. Ao simular isso no cerrado, para chegar num estágio, por um cerrado, uma região com solo mais arenoso e com menor índices de chuva, eu jamais vou conseguir chegar numa floresta, a não ser que eu incremente com água no período seco, ou eu posso adaptar e indo colocando organismos ali, fazendo um cultivo multidiverso, mas pensando numa capacidade produtiva de cerrado, e não uma capacidade produtiva de uma mata que vai ter chuva o ano todo. Então eu vou ter uma agricultura muito mais sustentável, mesmo dentro do cerrado, mas seguindo os processos ecológicos do bioma cerrado. Eu identifico o momento mais apropriado de início e fim de cada ciclo, de cada elemento no sistema. Então, pessoal, eu vou passar alguns outros vídeos para vocês. Essa questão de sintropia, ela é muito, muito, muito complexa. Então, para cada sistema que a gente for realmente montar, é interesse lógico que aqui a gente vai pensar em alguma coisa e eu não vou cobrar que vocês entrem muito em cada uma das culturas, mas caso forem implantar, e quanto mais complexo vocês buscarem, mais vocês têm que entender o momento apropriado de entrada e saída de cada elemento no sistema. Então vai chegar um momento que eu tenho que abandonar aquele indivíduo do sistema porque ele
não tem mais luz suficiente para estar ali. Aceleração da taxa de crescimento e progressão dos processos sucessionais com poda, que é a poda incorporação para melhorar a nutrição do sistema, e remoção de plantas. Então, vou remover algumas plantas para aumentar a luminosidade e também vou remover copa para melhorar a luminosidade do sistema. Então, o sistema se fundamenta na sucessão natural das espécies vegetais, a substituição ecofisiológica, ou seja, a substituição de espécies que no começo tinham luz e depois não tem mais, então eu vou substituir elas por outras no sistema, buscando formar um sistema produtivo com composição e estrutura e funcionamento semelhante à vegetação natural, porém 100% produtivo. E tentando entender a dinâmica dessas regenerações do meio ambiente. Uma das características do sistema do Ernest, e que, na verdade, vocês podem ou não optar por ser assim, é que ele sempre trabalha com semeadura. Então, ele, por exemplo, cacau, ele planta 3, 4 sementes de cacau e depois vai lá e escolhe a melhor para ficar na área, ou planta algumas espécies diferentes e elas vão crescer ali na mesma cova, né? Pode ser assim, ou você pode simplesmente plantar muda de diferentes espécies. Além disso, ele não trabalha com adubação, ele trabalha com adubação orgânica e é um sistema mais orgânico. Mas isso vai da visão filosófica de cada um. Então, ele trabalha com 100% orgânico, mas você pode não trabalhar com isso ou ir mudando gradativamente para o sistema orgânico de cultivo. Então, os safras são arranjos sequenciais, consórcio de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas. Então, ele é basicamente aquele sistema multiestratificado mais complexo. E pegando conceitos, por exemplo, do Aleikrop, onde eu tenho poda e incorporação de matéria orgânica e abertura de luz no dossel para a cultura agrícola funcionar. Então, esse sistema é o uso de quase todos os outros dentro de um sistema único. Então, ele nada que foi inventado do nada. Na verdade, o Ernest ele foi quase que um Steve Jobs, né? Ele pegou um monte de coisa que já estava pronta e inventou um aparelho muito foda e ganhou muito dinheiro. Na verdade, é mais ou menos isso. O Ernest ele criou um conceito baseado em vários outros conceitos, dando origem a algo novo, baseado em diversos outros que já existiam, né? Então, é muito interessante. Então, através dos quais busca ao longo do tempo reproduzir a dinâmica florestal. Então, a ideia é essa, tentar simular e chegar numa floresta ou num ambiente muito mais multidiverso. Então, por exemplo, o quintal agroflorestal que eu tenho aqui em casa, ele tende a ser uma agricultura sintrópica em início de implantação. Sem contar que a parte gramada que eu transformei em jardim para caráter ornamental. Mas as plantas os canteiros e as espécies arbóreas, elas tendem a ser complexas e ter um sistema complexo. Eu não vou buscar, então eu estou entre o multistratificado e o sistema sintrópico. Eu não vou chegar à sintropia, porque na verdade eu preciso de bastante luz no meu sistema, porque é onde está a minha coleção de cactos e eu não quero abrir mão disso, eu não tenho mais área na minha casa. Então eu preciso de um sistema aberto em relação à luz. Vantagem dos sistemas da sintropia.
produz matéria-prima de interesse, conserva os recursos naturais e a biodiversidade, não precisa de insumos externos, principalmente fertilizantes, então a fertilidade do solo vai sendo construída, se bem que, não sei se vocês se lembram, a partir do momento que eu retiro produto, eu vou estar retirando nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e por aí vai. Então, se eu estou retirando o produto, seria interessante eu incorporar. Por quê? Porque, querendo ou não, eu aumento a matéria orgânica, aumento o CTC, aumento a fertilidade do solo. Porém, as árvores vão estar retirando do horizonte inferior do solo, depois eu acho que eu tenho uns slides mostrando. E o solo vai ficando mais pobre no horizonte inferior e vai precisando de adubação, que seja adubação orgânica, mas ele precisa de fertilização. E agroquímico, depende do manejo que eu faço, eu consigo reduzir isso de forma drástica, né? É um sistema muito complexo, com desvantagem. Uma aceitação limitada, então isso é difícil falar para um agricultor trabalhar dessa maneira. Demanda de conhecimento prévio de cada um dos sistemas, de cada uma das culturas, da dinâmica de toda, e utiliza maior quantidade de mão de obra, né? O princípio fundamental para a implantação de um sistema regenerativo, análogo ou sistema sintrópico é o manejo de sucessão das espécies. Então eu tenho que sempre pensar que a espécie não é para sempre ali e que eu devo dar sucessão. Em algum momento vai estar em equilíbrio com aquelas espécies. Eu vou estar trabalhando somente com poda de copa para melhorar a produtividade do cacau e tudo mais, mas aquilo vai estar em equilíbrio e esse sistema vai ficar assim como floresta. E vou abrir mão da área agricultável. Eu posso renovar esse sistema e abrir, por exemplo, fazer poda de copa em uma área para eu fazer agricultura de novo aqui. Por exemplo, eu ter culturas anuais produzidas na minha propriedade. Mas a base da minha produção vai ser espécies que toleram sombreamento. Então, como citado aqui por Guimarães, numa fase inicial eu posso utilizar o menor número de espécies consociadas e enriquecendo isso com espécies de sombra, a partir do momento que as espécies pioneiras, arbóreas, vão estar fazendo sombra, eu enriqueço com espécies cacau, cupuaçu, guaraná, etc. Espécies que toleram sombreamento, banana. Então, o sistema de produção ele deve ser manejado de acordo com a necessidade da região. Pode ser feito roçagem seletiva para conservação de espécies arbóreas, então se já tem as espécies ali, sem implantação, ou fazer o plantio. E definir as espécies plantadas com os produtores. Sem utilização de fogo e revolvimento de solo. E isso, principalmente nas regiões tropicais, é muito comum. A gente está vendo hoje, tinha tempo que eu não saía de casa, eu saí ontem para ir pagar um boleto no banco, que só podia ser pago lá. E o horizonte aqui em Rio Verde estava só fumaça. Hoje deu uma chuva, mas não melhorou muito não. As espécies iniciais elas têm que ser rústica, interessante que produza alimento, que cubram o solo rapidamente e que produzam junto material para fertilização, ou seja, eu tenho que plantar espécies para produção e espécies que vão formar adubo verde. Então, leucena, guandu, até o eucalipto para ser cortado e colocado ali, e junto
e junto com espécies arbóreas que vão ficar para o final, e junto com espécies, depois a gente vai ver um exemplozinho, e junto com espécies as florestais do final e as espécies agrícolas. Então isso vai estimular a regeneração e a chegada de fauna. Então existe a necessidade de intervenção, por exemplo, com roçada, capina, poda e incorporação desse material para aumentar a fertilidade do solo. Então eu sempre vou estar podando, sempre vou estar colocando matéria orgânica nesse solo. Então esse é o princípio básico da sintropia. Formar o solo, formar a matéria orgânica do solo. Essa é a parte da fertilidade desse solo, que na verdade eu acredito que ela também deve ser construída, seja com adubo orgânico, adubo mineral, à medida que for retirando produto, porque senão o solo, o banco de nutrientes do solo vai se esgotando aos poucos. Muito lentamente às vezes, mas vai acabando. Então é tentar entrar com aquela quantidade que está saindo de nutrientes sempre. Mas o sistema raiz mesmo, o sistema original, ele não usa insumos químicos ou orgânicos. Não utiliza insumo no sistema. E cada intervenção deve deixar um saldo energético positivo no sistema. É isso que para mim ainda não entra na cabeça, porque se eu estou retirando produto, eu estou tirando o nutriente do sistema e essa conta nunca vai fechar. Aqui um exemplo, então, de um sistema onde eu tenho linhas, espécies pioneiras, não pioneiras. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui um sistema de recuperação de áreas degradadas com sistema sintrópico. Então, eu vou ter espécies pioneiras e não pioneiras florestais, espécies de crescimento rápido florestais e espécies de crescimento mais lento. E nas linhas eu vou ter espécies frutíferas, vou ter mamão, que na verdade aqui não foi plantado nesse sistema, mas ele está ali. Eu vou ter linhas de guandu e girassol e feijão de porco para formar biomassa no solo. Então, guandu, girassol, feijão de porco vai ser... O girassol ainda como cultura agrícola para ser retirada, mas o guandu, feijão de porco e o capim-lapier, ele vai estar no sistema para biomassa. Então, eu planto linhas de biomassa ali no meio, espécies florestais e espécies agrícolas, aqui no caso, espécies agrícolas de início, né? Frutíferas e mamão. Esse mamão daqui uns 3, 4 anos ele vai sair e eu posso entrar com outras espécies que vão tolerar o sombreamento por mais tempo. Nesse caso, isso vocês podem procurar diferentes sistemas agroflorestais e modelos diferentes, vocês vão achar na internet. Aqui, por exemplo, foi utilizado como pioneiras mutamba, que ela vai ser cortada e colocada como matéria orgânica, trema, sangra d'água, pau-viola e embaúba. Então essas espécies elas têm importância de sombra, elas não vão ter importância de madeira, de sombra e de poda para incorporação de biomassa futura. E não pioneira, de espécies florestais, aroeira, canafístula, canela, tamboril e córdia, espécies já para produção de madeira. Um outro exemplo aqui, um estudo de caso para sistemas agroflorestais para recuperação de uma área. Então foi feito o plantio e foi feito o posio, comparando isso. Então foi feito roçada seletiva para deixar as espécies regenerarem. Além disso foi incorporado espécies alãs de banana, ingá, mandioca, capim-elefante, cacau, mamão, citros, pupunha, abacaxi, sombreiro, jaca, jatobá, mogno, açaí, seringueiro para o Brasil. Enquanto o outro sistema simplesmente deixou regenerar naturalmente. O que se tem é que no sistema onde foi feito
o plantio e o sistema sintrópico, a biodiversidade muito maior. Além disso, as espécies florestais, elas buscaram... Aqui foi feito regeneração natural, mas poderia ter sido feito plantio em linhas, bonitinho. Então aqui com espécies em arranjos mais organizados. O que eu tenho é que eu tenho uma melhor fertilidade básica no sistema com regeneração, que esse é A12. Isso, o A12 além disso, por exemplo, fósforo. Eu tenho uma maior quantidade de fósforo superficial em relação ao demais, porque teve uma maior ciclagem de nutrientes, então eu tenho uma maior quantidade de fósforo. Em profundidade eles se igualam, né? Então eu tive uma quantidade de fósforo melhor aqui devido a esse aumento da matéria orgânica do solo. O que a gente tem aqui então? Eu tenho uma redução nas camadas inferiores, que deixa eu puxar de novo a canetinha aqui, de 40 a 60 centímetros, eu vejo que eu tenho 0,12 no sistema de regeneração natural e 0,05. Ou seja, esse nutriente que estava na área, ele foi para cima. Ele foi para a folha, foi absorvido pelas árvores, virou serrapilheira. Então esse fósforo ele foi translocado para cima. À medida que eu for retirando produto, esse fósforo tende a diminuir futuramente e não ter mais fósforo embaixo para subir, né? Então, pessoal, é isso. O sistema sintrópico. Eu vou complementar com vídeos práticos de sintropia para vocês. E o último trabalho, então, vai ser desenvolver um arranjo, um modelo de sintropia, por exemplo, parecido com esse. Então, eu vou implantar um arranjo inicial de sistema sintrópico. E se quiserem pensar em espécies futuras, também pode. Então, vocês vão pensar com base nessas espécies possíveis aqui e algumas outras que vocês encontrarem na região de vocês e conseguirem pensar. Sempre pensando em sistema para a região de vocês. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. E última aula que vai ser avaliada é essa. As outras vão ser só a caráter de complementação de carga. Beleza? Carga horária. Até mais.